Rainha também. Aqui só tem Rainha, só na vida abençoada. Muda aí, Deus, estamos aqui. Trago um abraço também do nosso pastor Jonathan, da nossa cidade, da toda a igreja. Ele nos deu a bênção dele, porque eu sou o tipo de obreiro que, quando o pastor Rainha também que me mandou usar, convidando, a primeira coisa que eu falei com ele: vou perguntar ao meu pastor se ele me libera. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não saio avisando que eu estou indo, não. Eu peço ele se eu posso ir. Porque a gente tem que estar debaixo de uma autoridade. Amém? E ele, não, na que eu comecei com ele, não, pode ir. Vai lá, Deus te usar lá, leva a saudação dos irmãos lá. Nós estamos aqui debaixo da mesa do nosso pastor. Amém? Vamos estar trazendo uma palavra da parte de Deus, do profeta Abacuque, essa noite. Vamos estar lendo aqui alguns versículos do capítulo. O capítulo é composto apenas, o livro é composto apenas de 3 capítulos. Durante a mensagem, eu vou estar lendo aqui alguns capítulos e versículos do livro do profeta Abacuque. Amém? Estamos no culto de lição, mas eu acredito que a mensagem do profeta Abacuque vai também estar falando algo a parte de lição dessa noite. O profeta Abacuque, ele é o 4º livro, voltando de Malaquias, que é o Novo Testamento, chegando em Mateus, você volta ali de Malaquias, voltando e chega em Abacuque, que é uma dificuldade aí. Vamos estar fazendo uma oração nessa noite, né? Os irmãos vão contando, Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite, Pai. Viemos aqui, Senhor, para adorar ao único Deus verdadeiro, ao Santo de Israel, ao Senhor Jesus. Meu Deus, o Senhor possa estar abençoando a igreja, Senhor. Continue falando conosco, Pai, através da tua palavra, Senhor, através da ministração, meu Deus, o Espírito Santo, venha a tua mãe, a liberdade de falar conosco, Pai. Venha nos ensinar, Senhor, a tua palavra. Queremos conhecer cada dia mais as profundezas de ti, ó Pai, da tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar iniciando Abacuque capítulo 1, versículo 2 ao 4. Diz assim: olha, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o justo pervertido. Amém? Sai o juízo pervertido. Amém? Não pode estar certo, não, amém? Amados irmãos, o profeta Abacuque é um profeta que, se nós formos procurar na Bíblia, não vamos ver citação do livro de Abacuque em outro texto da Bíblia. Tem citação da palavra que ele falou, mas sobre o livro, ele é um livro basicamente exclusivo. O profeta Abacuque, até onde a gente consegue entender, ele trabalhou na parte do louvor, era um levita também, louvava a Deus. No final do capítulo a gente escreveu louvava a Deus. Mas ele tem algo da parte de Deus para falar conosco nessa noite. Ele não foi um profeta que profetizou para o povo, para Judá. Quando o profeta Abacuque se manifestou, ali Judá, ele estava em Judá. Já tinha entrado no cativeiro o povo de Israel, já estava em cativeiro. E Judá era atormentado pelos sírios, os sírios que traziam violência sobre o povo de Deus. E dentro do povo de Deus também, existia também, dentro do povo de Deus, existia as iniquidades. Até no meio do povo de Deus, estavam pessoas que não estavam servindo a Deus de maneira certa e correta. E os sírios assolavam a nação, assolavam Judá, a tribo de Judá. E o profeta Abacuque, ele começa clamando ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência
salvadas. Ou seja, o povo estava sofrendo. O povo estava sofrendo. Mas o profeta Abacuque clamava a Deus e não via algo imediato. Não via uma solução imediata. Às vezes na nossa vida nós pedimos Deus algo. Estamos com algo nos incomodando. Estamos com algo que está fazendo dor em nossa vida. Algum problema, alguma situação difícil, e nós pedimos Deus algo. Falamos às vezes com o Senhor: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu vou continuar com essa prova? Até quando, Senhor, eu vou continuar com essa dificuldade, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou estar sofrendo por esse problema, por essa causa? Até quando, Senhor, essa enfermidade me atormenta? Até quando, Senhor, o desemprego, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso ou aquilo? Às vezes nós queremos pedir algo para Deus e queremos uma resposta imediata. Nós, seres humanos, somos imediatistas. Queremos pedir Deus agora e receber agora. Deus tem que falar com nós agora. Existem algumas denominações que é até triste falar. Eles querem até determinar para Deus. Eu determino em nome de Deus que vai fazer. Quer dar até ordem para Deus. Quer determinar para Deus. O profeta Abacuque, só podemos entender a dificuldade que ele estava vendo. Ele via o povo de Deus, o povo de Judá, estar em momentos difíceis em relação a servir a Deus, o povo com iniquidade. E via também o povo sendo oprimido pelo Assíria. O povo estava sofrendo perseguições, estava sendo maltratado. Nós temos que muito agradecer a Deus pela situação que nós vivemos. Porque nós nascemos, eu acredito que todos aqui nasceram no Brasil. E nós nascemos num país onde a liberdade está reinando. É um país onde nós temos liberdade de servir a Jesus. Onde nós temos liberdade de adorar a Deus. Onde nós temos liberdade de fazermos que bem entendemos. Em relação à fé, não há problema em servir a Deus. A pessoa pode querer servir a Deus. No Brasil você pode servir qualquer tipo de religião, qualquer tipo de credo, não há um impedimento. Mas existem países, amados irmãos, agora nós vamos falar de missão. Existem países onde Jesus lá é proibido. Falar de Jesus lá é proibido. É proibido. Se uma pessoa é pega em países com a Bíblia, ela é presa e em alguns casos é morte. Eu não estou falando na época do Abacuque, não, estou falando de hoje. Existem países hoje, países que se chamam comunismo, principalmente. Lá o governo determina o que pode e o que não pode. Às vezes alguns países comunistas têm até uma igreja evangélica, mas ela é censurada. Você pode falar até aqui, daqui para lá, se você falar, a igreja fecha. Irmãos, isso é real. Os irmãos pesquisar na internet, vocês vão ver coisas horríveis onde os países comunistas acontecem. Não estou aqui falando de política. Eu estou falando da palavra de Deus e na situação que nós estamos vivendo hoje. Não quero entrar em meio político. Político, deixa Deus para outra situação. O pastor hoje orienta depois. Vamos falar a palavra. Mas o profeta Abacuque, irmãos, ele vivia isso. O povo era oprimido pelos assírios. Eles eram perseguidos, eles eram escravos. E aí o profeta Abacuque clama ao Senhor, perguntando ao Senhor: Senhor, até quando? Até quando? Aí Deus dá para o profeta Abacuque uma palavra: olha, isso vai acabar. Os assírios, eles estão aí perseguindo, mas eu vou levantar outro. Eu vou levantar os caldeus, os babilônicos. Vou levantar os babilônicos, que eles vão acabar com esse reinado da Síria, onde ele chegou na Nabucodonosor. Só que
Mas aí Deus fala com ele: não, calma, os babilônios também vai ter o filho desse também. Vai ter o filho do Babilônia. Pode ficar tranquilo que vai ter o filho. Agora, no capítulo 2, versículo 4, olha o que o profeta Abacuque vem falar: olha, eis que a sua alma se incha, não é reta dele, mas o justo pela sua fé viverá. Amados irmãos, essa palavra, o justo pela sua fé viverá, é algo que nós temos que ter até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Porque mesmo que nós estamos num país onde a liberdade de pregar o Evangelho, mas a vida com Deus é algo que precisa ter fidelidade. Fidelidade. A fé aqui não quer dizer uma fé de acreditar que existe um Deus, não. Acreditar que tem Deus, acreditar que tem algo supremo, algo maior. Não. A fé aqui quer dizer fidelidade. Nós temos que ser fiel a Deus, fiel na palavra de Deus, fiel no compromisso em servir a Deus. O que o profeta Abacuque estava falando para o povo de Judá: vocês têm que ser fiel ao Senhor. Porque você sendo fiel ao Senhor, você sabe que Deus vai te abençoar. Amém. Você sendo fiel ao Senhor, você sabe que o futuro com Deus é garantido. Mas temos que ser fiel ao Senhor. E às vezes, amados irmãos, existe situação que as pessoas ficam naquela situação até quando o Senhor vai me responder, e perdem a fidelidade com Deus. Não querem estar vivendo uma vida segundo o plano de Deus. Querem viver segundo a sua vontade, segundo o seu eu. E em Judá, nessa época, eles estavam andando segundo a vontade deles. Eram poucas as pessoas que estavam temendo a Deus. Eram poucas as pessoas que realmente criam e obedeciam ao Senhor. E aí o profeta Abacuque vem, depois que Deus fala com ele traz essa palavra: olha, temos que ser fiéis. Temos que ser fiéis. E dependendo do problema que estamos vivendo, se você acha que a luta que você está passando, que a prova que você está enfrentando, que a dificuldade que você tem está ruim com Jesus, se largar Jesus, vai multiplicar por 1000. Vai piorar muito mais. Por quê? Porque rejeitar a palavra de Deus não vai melhorar a sua situação. Não vai melhorar. Ou seja, se está difícil com o Senhor, sem Ele é impossível. É impossível. Então nós temos que entender, amados irmãos, que independente da luta, independente da dificuldade, nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. Amém. Nós temos que ser fiel ao Todo-Poderoso. Porque se nós não formos fiéis a Deus, Deus não tem condição de nos abençoar. Porque a bênção de Deus, ela é condicional. Deus não abençoa de qualquer maneira. Jesus morreu para todos. Jesus morreu para toda a humanidade. Mas só vai chegar no reino dele aqueles que aceitarem Ele. Aqueles que viveram uma vida digna de discípulo, digna de servo de Deus. Amém. Porque as pessoas lá fora acham, porque Jesus morreu, todo mundo é salvo. Não. Jesus morreu para trazer salvação a todo mundo. Mas aqueles que são fiéis a Ele, fiéis à palavra dele, aqueles que querem viver segundo a palavra de Jesus, que querem obedecer a palavra dele, querem andar segundo ele andou, segundo ele ensinou, essas pessoas sim vão entrar no reino de Deus. Mas pessoa que vive uma vida de qualquer maneira, pessoa que anda praticando pecado, iniquidade, vivendo em coisas terríveis, não vão entrar no reino de Deus. Então o Abacuque diz: pela fé, pela fidelidade ao Senhor, o justo viverá. Porque se não formos fiéis ao Senhor, amados irmãos, não tem condição de chegar no reino de Deus. No capítulo 3, versículo 2,
diz a palavra assim, olha, Abacuque falando: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe por que o profeta Abacuque falou isso? Porque Deus tinha falado com ele que iria sair os sírios e iriam para os babilônios, e que o povo de Judá estava vivendo uma vida de depravação. E aí ele pediu a Deus para avivar o povo, porque o povo que é avivado, que está buscando a Deus, ele vai embora. A dificuldade vem, mas ela vai passar. Por quê? Porque o povo que é cheio de Deus, problema não importa para ele. Por quê? Por que Deus nos deu a revelação de Apocalipse? Por que Deus nos deu a revelação de Apocalipse? Para nos mostrar o que é o fim. Para entendermos o que é o fim. O fim da nossa vida é dois caminhos. Ou você vai para o lago de fogo, que é a segunda morte, ou você vai para a eternidade com Deus, com Jesus. Então existem dois caminhos para o ser humano escolher. Apocalipse é claro. Então Deus nos mostra o futuro, para que nós possamos tomar a decisão. Ou seja, aquele que serve a Deus, ele sabe que a vida aqui nesse mundo, ela é terrena, e que ela vai finalizar, que vai chegar ao fim. Mas ele sabe que quando chegar ao fim, na verdade não é o fim, é o começo. Por quê? Porque é o começo da eternidade. É o começo de uma vida eterna com Deus. É o começo de uma morada eterna com Deus. Ele sabe que as dificuldades desse mundo vão ficar aqui neste mundo. O importante é servir a Deus. O importante é ser justo e viver de acordo com o padrão de Deus. É buscar viver uma vida com fidelidade, sabendo que os fiéis a Deus vão herdar o reino de Deus e vão passar a eternidade com Deus. Independente dessa vida ser boa ou ruim, o importante é o futuro, irmãos. Porque não adianta viver uma vida de paz e gozo nessa terra e ir para o lago de fogo, passar a eternidade sofrendo e terrivelmente sofrendo. Porque o importante é sermos fiéis a Deus. E o profeta Abacuque, ele pediu ao Senhor: Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, desperta o teu povo em Judá, Senhor, não deixa o teu povo perecer, vivendo uma vida de iniquidade. Aviva eles para que eles possam sair dessa situação e se arrepender e buscar o Senhor e ter o nome escrito no livro da vida e passar a eternidade contigo, ó Pai. Por quê? Porque Abacuque sabia do futuro. E por isso ele falou: o Senhor aviva, Senhor, a tua obra. Porque, amados irmãos, a nossa vida aqui é passageira. No livro de Tiago, ele fala que a nossa vida é como um vapor. Você olha e quando você olha de novo, você não vê mais nada. É assim que funciona a vida. Você olha para uma criança hoje, ela está pequenininha. Daqui a pouco você olha de novo, já virou um jovem, um adolescente. Quando você olha, já está casando, depois já está com filho, daqui a pouco já está virando vó. A vida aqui é assim, irmãos, é rápido. Quem é pai e mãe quer curtir as crianças, olha muito, porque daqui a pouco não tem criança mais não. Daqui a pouco já está casando, está embora. Porque a vida é sagrada. A nossa vida aqui é passageira, passa muito rápido. E às vezes as pessoas perdem o maior tempo que tem em servir a Deus, que é procurar coisas que não prestam, que é ir para o lugar que não presta, que não agrada a Deus. Irmãos, o nosso tempo esteja na casa de Deus, buscando as coisas do alto, buscando ser cheio de Deus, buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus, buscando ter uma vida plena de Deus. Por
sabe que o avivamento traz transformação. E eu tenho que pedir Deus todos os dias: Senhor, me aviva, Senhor, me desperta. Eu preciso da sua presença, eu preciso do Senhor na minha vida, porque a vida aqui tem dificuldade. O Senhor Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, tereis angústia, mas Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Tende bom ânimo, igreja. E no final aqui, meus irmãos, capítulo 3, também, versículos 17 a 19, olha o que o profeta Abacuque diz para nós. Olha, isso aqui é fé. É um homem cheio de Deus para falar isso aqui, olha. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, me fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Isso é fé. O profeta Abacuque falou isso depois de Deus falar com ele, mas ele não viu nada novo, não, irmãos. Ele não viu o povo de Israel, o povo de Judá sair da escravidão, não, da escravidade, não. Ele não viu isso, não. Ele só ouviu Deus falar com ele no futuro, que Deus iria sim resgatar o povo. E aí Abacuque fala isso, irmãos. E é isso que nós temos que ver, irmãos. Ou seja, o que Abacuque quis dizer é que ele serve a Deus, ele acredita em Deus, ele teme a Deus, independente se Deus fizer algo para ele. Ele chega numa situação de tamanha fé, tamanha intimidade com Deus, que ele fala essa palavra aqui no final, mostrando que, Senhor, se o Senhor não fizer nada por nós, eu sirvo ao Senhor, eu creio no Senhor, eu adoro ao Senhor. As pessoas às vezes querem servir a Deus se Deus me abençoar, se Deus me der um carro, se Deus me der uma casa, se Deus me der um casamento, se Deus julgar a minha casa, se Deus fizer isso ou isso para mim, aí sim eu vou servir a Deus. Não! Nós temos que servir a Deus pelo que Ele é. Glória a Deus. Pelo que Ele é. Não é o que Ele te deu que você serve a Deus, não. Você tem que adorar a Deus pelo que Deus é. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Ele criou os céus e a terra. Porque Ele criou as estrelas. Porque Ele criou o universo. Porque Ele te formou do pó da terra. Ele tem o domínio sobre o céu e sobre a terra. Queremos servir a Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós não servimos a Deus porque Ele nos deu, não, irmãos. É porque Ele é o Senhor. E o profeta Abacuque nos ensina isso, amada igreja, que nós devemos servir a Deus pelo que Ele é, pela grandeza dEle, pelo tamanho dEle, pelo poder que Ele tem, não porque Ele nos abençoou. Porque olha o que o profeta Abacuque diz, vou ler novamente para os irmãos entenderem: porquanto ainda que a figueira não floresça, ou seja, a figueira não floresceu, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Glória a Deus. Adorar a Deus pelo que Ele é. É isso que Deus requer de nós. E o profeta Abacuque aprendeu isso. E trouxe essa palavra para até os dias de hoje. Nós temos que aprender a servir a Deus pelo que Deus é. Nós não temos que estar felizes na casa de Deus porque tudo está bom, não. Nós temos que adorar a Deus quando estamos passando dificuldade. Porque a verdadeira adoração, irmãos, é quando nós sofremos. Lá na carta do apóstolo Pedro, ele fala claramente: Deus tem muito mais prazer em nós hoje quando somos esbofeteados pelo inimigo do que quando estávamos no mundo esbofeteados. Porque hoje somos esbofeteados
Deus. Engrandece o nome de Deus. O crente que sofre porque serve a Deus, você está adorando a Deus com o seu sofrimento. Você está adorando a Deus com a sua provação. Você está adorando a Deus porque você está sofrendo por amor a Ele. E isso é a maior adoração. A maior adoração vem daquele que sofre por amor a Deus. Porque adorar a Deus, empregado, a lata da casa tudo cheio, o povo cheio de dinheiro, andando de carrão, é tranquilo, irmão. E saúde em cima, não tem problema, é fácil. Agora, adorar a Deus desempregado, adorar a Deus passando por problema de enfermidade, adorar a Deus às vezes passa por uma enfermidade que os médicos até falam que não tem solução, adorar a Deus sentindo dor, adorar a Deus tendo perseguição no serviço, perseguição na escola, adorar a Deus tendo perseguição tipo um pastor ministerial, adorar a Deus tendo perseguição por outro problema que seja, irmãos. Aí sim adoradores. E esses adoradores que Deus procura. Porque Deus permite provação em nossa vida, não é para nos matar, não. Deus não queria matar o povo de Judá, o povo de Israel, não queria matar eles, não. Mas queria que eles o quê? Dispusessem a adorar a Ele. Que eles largassem a idolatria, que eles largassem as coisas erradas que eles estavam vivendo e se aproximassem ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. E é isso que Deus quer de nós, que nós largamos tudo aquilo que não presta em nossa vida e chegamos mais perto de Deus. Amém. Porque as tribulações desse mundo, elas vêm para nos fazer aproximar de Deus. Porque nós, amados irmãos, estamos num corpo de carne. Esse corpo aqui, ele é corrupto, ele é corruptível. Esse corpo aqui, quando entrou o pecado no mundo, ele ficou pecador. Por isso que para entrar no reino de Deus, esse corpo não vai entrar. Se você for lá em 1 Tessalonicenses, você vai ver que vai ter um arrebatamento da igreja e você vai receber um outro corpo. Porque esse corpo não é no reino de Deus, não. Esse corpo é corrupto, esse corpo vai ficar aqui. Para entrar no reino de Deus vai ter outro corpo, é um corpo de glória. É um corpo incorruptível, irmãos. Então temos que entender, irmãos, que aqui as provações e dificuldades vêm para nos aproximar de Deus. Porque quando temos algo que nos incomoda, nós vamos aprender o quê? Vou buscar Deus. Vou falar com meu Pai. Vou falar com Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E um homem cheio de Deus como o apóstolo Paulo, um homem que teve a oportunidade de ver Jesus exclusivamente depois do arrebatamento de Jesus dos céus. Segundo a Bíblia, não há outro relato que Jesus se manifestou fisicamente a não ser para o apóstolo Paulo. Um homem cheio de Deus, um homem que andava e pregava o evangelho, abria igreja e fez um trabalho extremamente grandioso. Ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala qual que é o espinho, ficou para o apóstolo Paulo. Mas ele clamava a Deus por aquele espinho. E sabe o que Deus falou com ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Por quê? Porque ele tinha aquela dificuldade para fazer que ele não se exaltasse, achando que ele era maior que os outros, achando que ele era grande, que ele tinha mais unção, que ele era grandioso, que ele tinha mais intimidade de Deus. Então ele tinha um problema para mostrar para ele: olha, o seu lugar é ser servo de Deus, ser humilde. Então, meus irmãos, os problemas dessa vida não são para nos matar. As dificuldades dessa vida são para nos aproximar a Deus, nos fazer chegar mais perto de Deus. Então, amados irmãos, como diz o profeta Abacuque, servimos a Deus não pelo que faz por nós, mas pelo que Deus é. Porque nós cremos
Deus, Ele tem feito grandes coisas em nossa vida. Ele tem nos abençoado grandemente. Mas nós não podemos ficar servindo a Deus mediante o que Deus nos dá. Não. Nós temos que aprender a servir a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Por quê? Porque se Deus quer que você passe um problema, passe o problema dando glória a Deus. Passe o problema exaltando o nome dEle. Passe o problema adorando Ele. Adore a Deus. Amém. Creia no poder dEle, sirva a Ele. Porque, amados irmãos, o mais importante Jesus nos deu, que é ter o nome escrito no livro da vida. Amém. Não existe nada mais importante na nossa vida, neste mundo e no porvir, se não for ter o nome escrito no livro da vida. E o profeta Abacuque nos ensina a buscar ao Senhor, independente do que Deus é, do que Deus tem feito por nós. Amém? Então, vamos fazer uma oração neste momento, amém? Pedir a Deus que possa continuar falando em cada coração, porque o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e Pai, peço a Ti neste momento, Deus, diante a Tua palavra, Senhor, que foi pregada nessa noite, Pai. O Senhor é um Deus santo e poderoso, Pai. Assim como Abacuque pediu a Ti, ó Pai, eu peço a Ti, Senhor. Continua, Senhor, avivando a Tua obra, Senhor. Aviva-nos grandemente, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, aumente a nossa fé, Senhor. Aumente a nossa fidelidade a Ti, ó Pai.